Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu declaro aí a vitória na tua vida, na tua casa, na sua família, para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero convidar você que não inscreveu no canal, a inscrever no canal. Tem várias mensagens sobre a Palavra de Deus para você estar ouvindo lá. Ouça a mensagem do começo ao fim. Dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal. E eu quero falar para você, meus amados, medite na palavra, examine as escrituras, passe um tempo com Deus, busque a presença do Senhor, se entregue à vontade dele e ele vai honrar e exaltar você. Se você se achegar diante de Deus, ele vai se achegar diante de você. Amém? A palavra de Deus para a sua vida, ela está aqui em Mateus, no capítulo 19, no versículo 16 e 17, onde a Bíblia está nos dizendo aqui na tradução NVI: Eis que se alguém se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Uma palavra maravilhosa para mim e para a sua reflexão. O jovem rico, ele se achega diante de Jesus e ele pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para ter a vida eterna. E Jesus vai responder para ele: guarda os mandamentos. É interessante, meus amados, nós refletirmos nessa pergunta e na resposta de Jesus. Lá em João 6,28 fizeram uma pergunta similar a essa pergunta, só que de maneira um pouco diferente. Perguntaram para Jesus: que obra que Deus quer que nós realizamos aqui na terra? O que Deus quer que nós venhamos a fazer? Em João 6,29, Jesus responde a pergunta: creia naquele que ele enviou. Eu quero meditar com você, é interessante aqui nós refletirmos nisso. São duas perguntas diferentes. Uma, o que eu tenho que fazer, baseado nas minhas obras. E outra, o que Deus quer que eu faça, baseado nas obras de Deus, baseado na graça de Deus. E nós devemos entender esse ponto, porque, meus amados, nós somos salvos mediante a graça. A vontade de Deus é que nós venhamos crer em Jesus Cristo. Por mais que eu e você se esforce para sermos uma pessoa boa e agradar a Deus, nós não vamos conseguir. A Bíblia diz em Romanos 3,12 que todos pecaram. Romanos 3,23, todos estão distantes de Deus. Nós só podemos aproximar de Deus através de Jesus Cristo, através da misericórdia de Deus, através da bondade de Deus. E ele chega aqui com um argumento diante de Deus, falando o que eu tenho que fazer. Se você perguntar para Deus o que eu tenho que fazer, ele vai dizer para você: cumpra os mandamentos. Agora, se você perguntar o que você quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu faça, Jesus, ele vai dizer: creia em mim e você estará fazendo a vontade de Deus. Quando você crê nele, você reconhece que você é falho, pecador, você precisa dele, você não tem capacidade em si mesmo, e a sua capacidade vem de Cristo e você põe a confiança nele. É dessa maneira que você faz a vontade de Deus. E ele chega, mestre, ele chega dizendo: bom mestre, e Jesus vai responder para ele: porque você pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Somente Deus é bom. Você só pode compreender a bondade de Deus através da revelação de Deus, através da graça de Deus, através do favor dele. Somente crendo em mim que você pode receber a bondade. Jesus respondeu isso para ele porque ele confiava em si mesmo, ele confiava nas suas próprias obras, ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Então o julgamento dele estava errado, porque ele estava colocando a confiança em si mesmo e não em Deus. E no momento que Jesus revelou o que estava dentro do coração dele, a verdade para ele, ele retirou-se triste. Jesus diz: dá tudo o que você tem aos pobres, vem e me segue. E ele ficou chateado e saiu triste porque a confiança dele estava nas obras dele, no dinheiro dele e não em Deus. E Jesus revelou o que estava dentro do coração dele. Por isso, meus amados, nós devemos confiar em Deus, colocar a nossa confiança no Senhor e não confiar em si mesmo.
A Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia no homem, ali em Jeremias 17:5, cujas forças estão em seus próprios braços. Porque o homem decaído, ele não sabe o que é bom para ele. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos da bondade de Deus, nós precisamos da graça dele, e nós recebemos a bondade, meus amados, quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos que nós somos falhos, ele é santo, ele é puro e ele é perfeito, e através das obras de Cristo nós somos perdoados, nós somos justificados. Toda a honra, toda a glória vem de Deus, é mérito de Deus. Ninguém é bom o suficiente para ir ao céu. Não é pelas minhas obras e não é por suas obras, por nossas obras naturais que nós vamos ao céu, mas recebendo o Espírito e produzindo as obras do Espírito, mediante o poder e a graça do Espírito, é que nós vamos fazer a vontade de Deus. Somente através do Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós tornaremos uma pessoa boa. Nós poderemos chegar com confiança de Deus, como diz ali em Hebreus 4,16. Ali em Êxodo, meus amados, no capítulo 33, no versículo 18, é interessante a gente meditar nesse texto aqui. Moisés chega diante do Senhor, ali em Êxodo 33, 18, e diz para Deus: peço que me mostre a sua glória. E Deus vai responder para Moisés no versículo 19: e Deus respondeu: diante de você farei passar a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Amém? Deus quis ter misericórdia de mim. Deus quis ter misericórdia de você. E ele passou ali, meus amados, com a bondade dele diante de Moisés. E é através da bondade de Deus que nós somos salvos. Cristo é a bondade de Deus. Cristo é a revelação, meus amados, de que Deus nos ama. A cruz é a prova do amor de Deus por mim e por você. A prova que ele é bom, que verdadeiramente ele nos ama, porque ele pagou pelo meu e pelos seus pecados. Nós ainda sendo pecadores, ele viu o que eu e você podíamos nos tornar através do perdão, através da graça, através da bondade e da misericórdia dele. Por isso, o jovem rico chegou diante de Jesus e disse: bom, mas Jesus disse para ele: somente Deus pode dizer o que é verdadeiramente bondade. Você só pode entender a verdadeira bondade se você se curvar diante de Deus, se você acreditar em mim, se você me receber como único Senhor e Salvador. Dessa maneira, meus amados, que nós recebemos a bondade de Deus e dizemos sim para a bondade dele. Em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou você, entregou Jesus para que você viva eternamente. Mediante a bondade, mediante a graça e mediante a misericórdia. Ele teve compaixão minha e ele teve compaixão de você. É interessante ele dizer que eu terei compaixão de quem eu quiser. Em João 3,16 vai dizer que ele amou o mundo todo. Ele amou a todos os pecadores, mas é necessário que o pecador creia nele. Creia em Jesus Cristo, aceite a bondade dele. É necessário que eu e você venhamos receber a bondade dele na minha vida e na sua vida. Cabe a mim e você receber essa bondade. Nós podemos receber essa bondade quando nós nos humilhamos diante da presença dele e reconhecemos que nós precisamos dele. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Toda a honra e toda a glória é ele. E nós fazemos a vontade dele quando nós cremos em Jesus, quando nós colocamos a confiança em Cristo. É dessa maneira que você faz a vontade de Deus. Você recebe o Espírito Santo e através do poder do Espírito você pode andar em santidade. Você pode, meus amados, agora viver uma vida que agrada ao Senhor, porque mediante o poder do Espírito, meus amados, a sua velha natureza cai por terra e você se torna uma nova criatura, e mediante o poder do Espírito a sua comunhão e conexão com Deus é estabelecida e do seu interior começa a fluir a presença, o poder. Você passa a ter comunhão com Ele através do Espírito dele. É essa mensagem que eu quero dizer para você. Somente Deus é bom e você só pode receber essa bondade mediante a fé. Não é confiando em si mesmo, mas confiando em Deus.
confiando em Cristo, entendendo que tudo vem dele. Você não merece nada, você somente crê e recebe pela fé, porque ele é bom e ele amou você e ele decidiu me perdoar e ele decidiu te perdoar. Amém? Eu quero estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram e receberam essa mensagem, essa palavra. Que verdadeiramente eles venham ter a revelação da sua bondade, que nós venhamos mergulhar nas tuas profundezas, que o teu Espírito venha revelar mais de ti para nós, que nós não venhamos firmar em nós mesmos, que nós não venhamos olhar para ti do nosso ponto de vista, mas que nós vamos render diante a tua presença, que nós vamos ser guiados, iluminados pelo teu Espírito, porque nós não sabemos orar de maneira correta, mas o teu Espírito nos conduz à verdadeira oração. Nós acreditamos em ti, Pai, e agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia, está sobre nós, em nome de Jesus. Amém.